Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui de novo para conversar ainda sobre redes sociais, ainda sobre a forma de lidar com redes sociais e de chamar atenção, especialmente de chamar atenção nas redes sociais, para o que a gente quer passar de mensagem com um objetivo eleitoral, é claro. A gente tem falado com vocês, mais com uma ênfase de quem ainda não entende, de quem está começando a lidar com esse tipo de tarefa, né, que a rede social exige. Mas também tem um povo que já está bem ambientado com isso, que já tem um costume de falar na rede social, de escrever na rede social. E para essas pessoas a gente vai ter que dar algum upgrade, além das coisas que a gente tem ensinado para quem ainda não sabe. Então, hoje eu venho falar com você sobre uma técnica que pode ajudar, que é uma dicasinha que pode ajudar a chamar atenção nesse objetivo de chamar atenção para o que vocês querem passar, que é uma técnica que a gente já usa muito na publicidade, no marketing, que a gente chama storytelling. É nada mais, nada menos, o sistema em inglês, do que contar histórias. E de que forma contar histórias pode beneficiar a comunicação eleitoral, a comunicação de quem está tentando fazer campanha e se comunicar com o seu público. Da seguinte maneira, o storytelling é usado não só para vídeo, porque ele é uma técnica que utiliza o recurso de contar histórias associado a imagens, né? Também, isso foi inicialmente, mas ele é usado amplamente em todos os sentidos, tanto para fala, quanto para escrita, para postagem. É um recursozinho que funciona para tudo. No Facebook, por exemplo, storytelling serve para tu ambientar uma história. Se tu quer passar uma mensagem, seja ela qual for, tu faz isso a partir de uma história, porque isso ajuda a compreensão das pessoas. Por exemplo, voltando àquela história do buraco, o buraco da rua tal. Eu sou candidata a vereadora, a prefeito, e eu quero criticar um buraco que está lá na rua há milênios e o prefeito não fez nada na gestão dele e os vereadores também não conseguiram. Como é que eu vou contar essa história de forma que as pessoas chamem a atenção das pessoas e sem também ser direto demais e sem criar briga, sem ser aquela coisa que vai criar um algerismo na pessoa que vai ler, a pessoa não quer ler, não quer saber de briga, de disputa eleitoral. Como é que eu faço isso? Uma sugestão pelo storytelling: escolha um personagem. É um personagem, não é criar um personagem, isso é literatura. Escolher um personagem é tu, dentro da questão toda, tu identificar aquele personagem. Quem é o personagem no caso? Alguém que mora na rua tal e que passa naquela rua tal e que passa naquele buraco, que furou o pneu naquele buraco. Esse é o teu personagem. Então tu vai contar a história daquele buraco a partir de um personagem. A partir do seu João, que mora lá naquela rua, que furou o pneu do carro quando passou naquele buraco 50 vezes, que já foi na prefeitura milhares de vezes. Então tu vai contar essa história a partir desse ponto de vista. Se tu fores fazer um vídeo sobre esse assunto, tu vai fazer o teu vídeo em cima da história do seu João. Se tu for escrever sobre isso no Facebook ou em qualquer outra rede, tu vai escrever a partir da história do seu João, entendeu? Tu vai usar um personagem, João. Isso foi usado muito na campanha do Haddad, quando ele foi prefeito, e também na última para presidente. Por quê? De que forma? Ele tinha que falar de projetos que ele já tinha feito na prefeitura, porque isso era o ganho dele, né? Ele tinha que expor isso pra gente, pra campanha de presidente. Então, geralmente, eles escolhiam um personagem daquelas histórias, que é alguém que foi beneficiado com aquele projeto que ele fez. E contava, teve até a história de uma travesti, né? Que foi beneficiada na época que ele era prefeito, com projetos que ele fez. Então, ao invés de ele ficar dizendo, eu fiz esse projeto e essa pessoa, mil pessoas foram beneficiadas. Não, ele pegou lá a história daquela travesti, eu não me lembro o nome, mas essa mulher, e colocou ela para falar, mostrou o dia a dia dessa mulher. Então é uma coisa mais suave que o recado vai sendo dado, mas a partir da perspectiva de uma pessoa. Além de ficar mais real, que as pessoas se identificam, veem que é uma pessoa de fato, elas compreendem melhor o recado. E não é aquela coisa de estou te pedindo voto porque eu quero, aquela coisa inanimada, porque eu fiz um projeto que as pessoas nem não têm alcance de ver.
Então isso é uma estratégia legal que serve tanto para vídeo, para que tu vá fazer o audiovisual, lembrar sempre de estabelecer um personagem. O personagem, no caso, é uma pessoa real, é uma situação real. E trabalhar em cima do personagem, da história, de contar a história. Storytelling é contar a história. Então tu vai contar a história desse personagem, para não ser tu dizendo. É o personagem que está falando bem de ti nas entrelinhas, entendeu? Das coisas que tu fez, mas nas entrelinhas a partir da história que tu tá contando, que ele tá contando. Isso é uma boa ideia, gente, que funciona e que é muito usado na publicidade, nas propagandas. As propagandas também usam isso indiretamente, todo mundo já deve ter visto propagandas em que, por exemplo, um carro vira um personagem, aí é aquele carro falando, não sei o que, eles brincam o carro falando, ou um boneco falante. Isso é storytelling. Ele está contando uma história, criou-se um personagem, as pessoas se identificam com personagens, entende? O jornalismo é o storytelling, é contar histórias a partir de personagens que são fontes. E isso não é à toa, porque isso dá credibilidade real, as pessoas entendem, compreendem. Pode ver a abertura das matérias, reportagens de TV, são muito feitas a partir de personagens, pessoas que são entrevistadas. Daí começa aquela matéria a partir, fulano de tal, que mora na vila, daí aparece a imagem da pessoa chegando, aí a pessoa vai falando. Por quê? Porque a gente se identifica, a gente confia e a gente entende o recado que está ali, subentendido. Se tem uma crítica, alguma coisa, ela está ali, ela está sendo feita a partir da história da pessoa e não porque ela está falando contra. É a partir da história, não a partir de quem está por trás daqui, entendeu? Então é um bom recurso que a gente pode pensar todo dia, incluir naquele penso que a gente faz antes de postar as coisas, de que forma o storytelling pode melhorar, ampliar a minha atenção na internet, né? No Facebook, seja no Facebook, no Instagram, na hora que eu vou fazer um vídeo de alguma coisa, a parte de contar histórias, roteirizar, é até muito bonito, mas é contar histórias a partir da perspectiva de personagens. Sempre identifique, sempre tem o personagem. Às vezes o personagem não é uma pessoa, mas o posto de saúde é o personagem. Tu vai lá contar a história do posto de saúde, ele é o personagem da tua história. A partir de outras fontes tu vai contar. Então, tenta ligar isso, tenta observar e tenta usar esse artifício, mesmo no escrito, não estou falando só de vídeo não, gente, é para tudo. Mesmo na escrita, quando tu vai escrever lá no Facebook, conta a história, vale muito a pena e chama atenção. Se vocês pensarem, observarem, vocês vão ver agora, a partir disso que eu estou contando, observar na TV, isso é direto, nas propagandas, nas reportagens, tá em tudo, gente, nos textos, não é à toa, porque funciona. Então, para quem já lida bem com a escrita, já faz vídeos, usa essa dica, começa a prestar atenção, começa a se ligar nos personagens, numa boa história, na história que se pode contar. Antes da gente dizer diretamente, se é eu que sou candidata, eu vou lá e digo o que eu acho, coloca na boca de outro interlocutor, de um personagem da história, um personagem real. O personagem que eu digo é o nome personagem, mas é uma pessoa. É a pessoa daquele caso, é a circunstância daquele caso, é quem pode melhor contar essa história. Então, observe isso, vale a pena, uma boa dica para Facebook, para Instagram também, porque isso também lida com imagem. Tu pensar o personagem da história, tu também pode beneficiar ele na imagem que tu vai usar no Instagram ou em qualquer outro meio. É sempre pensar na contação de uma história. Porque contar histórias desperta interesse nas pessoas. E se a história é boa, as pessoas vão lembrar e vão entender a sua mensagem melhor do que tu ficar discursando. A mensagem é muito melhor compreendida e assimilada. Então, pensa nisso, eu acho que vale a pena. E essa é uma diquinha de hoje. Se vocês quiserem mais dicas, no decorrer do curso a gente vai passando. Sempre que tiver alguma novidade, a gente conversa de novo.